startups. Okay. Um pouquinho retrasado, pero... vemos acá nesse gráfico, produzido por Morgan Stanley, é uma empresa que é bastante famosa na área de inversões. Vemos que de 2016 até 2040 temos um salto gigantesco em inversão em desenvolvimento de produtos ou também de componentes aeroespaciais. Então, hoje em dia, o mercado aeroespacial está valorado em torno de 350 mil milhões de dólares, e no futuro podemos chegar a mais de $1 bilhão até 2040, ou $1 trilhão em inglês. Então, você vai ver, estamos vendo como Starlink, SpaceX, diferentes empresas que estão invertindo em desenvolvimento de várias tecnologias aeroespaciais, e você vê principalmente acá na área de internet, principalmente internet das coisas, inteligência artificial vai ser um dos setores mais beneficiados com o desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. E por que perder isso? Como universidade, temos acá uma Startup School, que podemos beneficiar também os estudantes, criar startups na área aeroespacial, para saltar a esse mercado e produzir produtos aeroespaciais de alto valor agregado para o mercado chileno. Então, provavelmente internet das coisas, temos consumo de TV, também de internet de alta velocidade, fornecimento de dados também para agências governamentais, também para investigadores que querem saber mais sobre qualidade de água, sobre mar, a floração de algas, também saber como a mineria está explotando os recursos minerais, como está expandindo a área mineira. Tudo isso podemos ver e apoiar com dados satelitais. E vemos acá também, desde 2015 até 2039, esses vários setores que vão ser impactados com esta grande inversão em os diferentes setores, por exemplo, consumo de TV, também internet, telefone celular. Também temos second order impact, seria como impactos secundários do desenvolvimento da tecnologia aeroespacial. Também um dos setores que também vai ser bastante impactado é a manufatura de satélites. E eu les vou mostrar por que é importante nós saltar a esta parte de manufatura de satélites, principalmente para processo de validação e certificação de satélites para voos espaciais. Uma outra área também que vai crescer muitíssimo nos próximos anos dentro da área aeroespacial, impulsionando a nova economia espacial, é o uso de inteligência artificial aplicado aos dados generados por satélites. Vemos que os satélites generam uma quantidade gigantesca de dados, tem que ser manejado por data science, e também podemos emplear a inteligência artificial para fazer um filtro ou processar essa grande quantidade de dados que vão ser produzidos por esses novos satélites que vão ser postos em órbita até 2040. Então, é algo que podemos, como universidade, uma das linhas de investigação que é super forte acá é a inteligência artificial, e podemos, então, também saltar com a inteligência artificial dentro do setor aeroespacial. Algumas tendências que vemos hoje em dia na área aeroespacial, principalmente o uso de nanosatélites, são satélites que são mais pequenos. Antes, não sei, décadas de 50, 60, 70, produzir, fabricar, certificar um satélite, somente grandes agências espaciais como NASA, ESA, tinham a capacidade de fabricar e enviar esses satélites ao espaço. Mas hoje em dia, com miniaturização, diminuição do tamanho dos chips, dos processadores e transducers, podemos ver que podemos fabricar satélites cada vez mais pequenos, com a mesma capacidade dos satélites, são grandes, do tamanho de uma micro, super pesados, super custosos para enviar ao espaço. Então, uma das tendências é miniaturizar, então, reduzir o tamanho dos satélites e fazer também que continuem sendo tão poderosos quanto os satélites que são grandes. Outra área é mitigação e reutilização de desechos espaciais. É um projeto que les vou mostrar que estamos desenvolvendo com a Universidade de Nápoles, em Itália, que a ideia desse projeto é investigar e também produzir um sistema de proteção térmica inflável para regressar esses satélites, uma vez que já terminaram sua vida útil, reingressaram à atmosfera da Terra, protegendo esse satélite durante a reentrada para que não se desintegre durante a reentrada. E uma vez que pousam cá, podemos utilizar partes desse satélite, gerar de combustível, ou obter dados, utilizar isso tudo e enviar esse satélite de volta, de regresso à órbita da Terra. Ou seja,
Os custos de fabricação de satélite também vão diminuir se nós reutilizamos parte de satélites. Que é exatamente o que está sendo SpaceX agora com os cohetes. Hoje, os cohetes têm a capacidade de regressar à Terra e pousar e ser reutilizado várias vezes. Queremos fazer o mesmo com satélites. Recuperar esses satélites e reutilizar e enviar de regresso ao espaço. Uma outra tendência também é utilizar satélites para LEO, Low Earth Orbit, ou órbitas bajas, que estão aí entre 500 e 2.000 quilômetros, ou também órbitas VLEO, que é Very Low Earth Orbits, ou órbitas bajas, super bajas, que estão no rango de 100 até 400 quilômetros. Hoje em dia, essas órbitas não são muito utilizadas porque, nessa altitude, aún estamos dentro da atmosfera da Terra. Imagina que um satélite está viajando na atmosfera da Terra, aire está colidindo com esse satélite, então você teria produzido uma fricção sobre a superfície do satélite e está frenando esse satélite à medida que vai avançando em uma determinada órbita. Não queremos isso, porque se está frenando, vão cair em terra, vai regressar à Terra com um tempo bastante curto comparado com os satélites que são mais altos, em órbitas mais elevadas e que não estão expostos à atmosfera da Terra. Por isso, se evita utilizar esse tipo de órbita devido à fricção que esse satélite tem com a atmosfera. Se utiliza barro de 100 km, temos aviões especiais aí para caso de surveillance ou espionagem, que se podem utilizar esses aviões de alta altitude. E para barro de 100 km, por em cima de 400, podemos utilizar satélites. Por isso, nesse rango, entre 100 e 400, hoje não é explorado. Se há atmosfera, podemos pôr alas em los satélites. Se tem alas, se pode generar uma força de sustentação. Se tem força de sustentação, esses satélites podem funcionar também como aviões, podem planear na atmosfera da Terra, mesmo que seja uma atmosfera que seja bastante enrarecida. Este é um projeto também que estamos desenvolvendo com Itália, onde estamos investigando diferentes configurações de alas para satélites e também de sistemas de propulsão para correção orbital em essas órbitas que são bastante bajas. Como eu comentei, então, para reingressar esses satélites à atmosfera da Terra, necessitamos sistemas de propulsão térmicas que são bastante especiais, que têm um material que pode sobreviver a altas temperaturas. E isso se chamamos, então, são tecnologia chamada desaceleradores aerodinâmicos, que são utilizados no sistema de propulsão térmica que se inflam e você pode reingressar esse satélite à Terra com uma velocidade bastante baixa devido ao processo de desaceleração de uma grande área que está exposta a um fluxo, reingressando a uma alta velocidade, devido a essa área que é bastante grande exposta ao fluxo, você pode desacelerar esse veículo, esse satélite durante a reentrada de maneira bastante suave. Também este tipo de tecnologia pode ser utilizado tanto para cargas úteis ou satélites que são grandes, também para satélites pequenos. De hecho, essa tecnologia também foi utilizada um tempo atrás para enviar os rovers Opportunity para a superfície de Marte. Pero a composição química da atmosfera de Marte é diferente da composição química da Terra. Então, é praticamente CO2 em Marte. E funcionou super bem. Então, queremos testar também essa tecnologia para regressar satélites à Terra, que é composta basicamente de nitrógeno e oxigênio molecular. A ideia é a mesma, mas a tecnologia vamos ver que é um pouquinho distinta, mas já se foi provada e vemos que funciona para a entrada na atmosfera de Marte. Então, para esse tipo de estudo, necessitamos desenvolver várias ferramentas, somente ferramentas de simulações numéricas, como códigos de computacional fluid dynamics, dinâmica de fluido computacional, e também ferramentas que levem em conta o fluido ao redor desse veículo, como composto de moléculas, e as moléculas colidindo entre elas, e colidindo também com a superfície do satélite, e esse tipo de métodos são empleados para altitudes que são bastante enrarecidas, onde a distância média entre as partículas de nitrógeno e oxigênio molecular são bastante grandes e métodos como o CFD, que empregamos na engenharia comumente, já não são válidos para esse ambiente que é enrarecido. Então, temos aí, então, um espaço bastante grande para o desenvolvimento de várias ferramentas computacionais para emplear em atmosferas que são bastante enrarecidas. Também necessitamos técnicas de validação desses códigos também que está sendo desenvolvido, e também verificação. Geralmente utilizamos para validação dados experimentais
que infelizmente ou lamentavelmente há poucos túneis de vento hipersônicos de alta velocidade ao redor do mundo. Temos um nos Estados Unidos, temos um na Alemanha e também em Rússia, que nos pode fornecer dados experimentais e comparar com dados numéricos para saber exatamente se a física que estamos implementando nos códigos está implementada de forma correta. Ou seja, se nos resultados de simulação realmente representa a física que vemos aí dentro de um túnel de vento de alta velocidade. Essas, então, são as tendências e os desafios que nós temos para os próximos anos. Isso em minha área de investigação, porque há vários outros desafios, como inteligência artificial, temos aerodinâmica de alta velocidade, temos processamento de dados em órbita, que houve coisas que não se fazem também, que processar os dados de imagens de satélites em órbita, e processamos esses dados em terra, os satélites enviam essas imagens de terra e são processados por supercomputadores em terra. Pero há uma tendência também de fazer processamento desses dados em órbita, diretamente no satélite, pero não é o foco principal de minha investigação hoje em dia. Então, como les comentei, durante a entrada atmosférica, teremos a formação de uma onda de choque à frente do veículo, devido à compressão de ar à frente desse veículo. E uma das características principais dessa onda de choque é a alta temperatura, ao redor de 10.000 kelvins. Desde grandes altitudes, 400, 600 quilômetros, até chegar à Terra, este veículo, esse satélite vai passar por diferentes capas da atmosfera da Terra, desde capas que são bastante enrarecidas até capas onde a densidade é bastante grande. Então, temos que emplear diferentes técnicas ou modelos computacionais se queremos estudar toda a fase de reentrada, desde altas altitudes até altitudes mais baixas. Não se pode fazer isso com um só código computacional. Temos que desenvolver pelo menos 2 códigos para se queremos saber toda a aerodinâmica desse veículo durante a reentrada. Então, teremos um regime de voo que é hipersônico, Mach 25, Mach 20, então 25 vezes a velocidade do sonido. Podemos utilizar as equações de Boltzmann, onde simulamos o fluido como uma coleção de partículas colidindo entre eles na superfície do veículo, mas também podemos utilizar as equações clássicas de Navier-Stokes, que aprendemos na classe de mecânica de fluidos durante o pregrado. Então, podemos usar a equação de Navier-Stokes, também de Boltzmann, mas de forma computacional, porque esses programas, esse tipo de simulação requer uma capacidade de computação bastante grande, então teremos que programar um código computacional para resolver essas equações de fluxo ao redor de veículos que são bastante complexos e também ter a capacidade também de detectar essa formação de onda de choque à frente do veículo. Então, são códigos que são bastante especiais em engenharia, e muitos desses códigos não são códigos abertos, são desenvolvidos, por exemplo, na Academia de Ciência Russa, somente eles utilizam esses códigos. Temos um código na Universidade de Michigan também, chamado Monaco, que é especial para a entrada atmosférica. E o código que nós utilizamos é chamado OpenFOAM. Dentro do OpenFOAM temos um software chamado DSM-Foam, que foi desenvolvido durante meu doutorado, que é um código aberto e qualquer pessoa pode utilizar para estudos de reentrada atmosférica. ¿Por qué sistemas de protección térmica son súper importantes? Vemos acá Starship, que é um novo veículo está sendo desarrollado por SpaceX, e vimos que várias vezes ele tentou lançar esse Starship, logrou chegar em uma certa altitude, em uma certa órbita, pero durante a reentrada, que passou com todos os Starships, que passou? Explotaram. Exatamente porque houve falha no sistema de proteção térmica. Então, se há uma falha no sistema de proteção térmica, você pode generar, por exemplo, um hotspot, um mundo caliente, se deformar a superfície do veículo e explotar durante a reentrada. O mesmo problema passou em Space Shuttle Columbia, não sei se vocês recordam, então, em 2003, lamentavelmente, durante o despegue do Space Shuttle Columbia, um pedaço da espuma que protege o tanque de combustível principal, que é o naranja, se despegou desse tanque de combustíveis, colidiu com um dos leading edge, no bordo de ataque do Space Shuttle, causando aí um agujero super grande, pero lograram chegar à estação espacial, mas não detectaram essa falha no sistema de proteção térmica. Durante a reentrada, havia esse defeito no sistema de proteção térmica, o Space Shuttle explotou durante a reentrada, matando 7 astronautas durante a reentrada atmosférica. Então, proteção térmica
não pode ter falhas. Se tem falhas, vai causar acidentes como este acá. E outro fenômeno que vimos também durante a entrada de Starship é a formação de plasma, que se vê acá nessa figura, devido a esse rocío super grande que temos da espaçonave ou do acelerador espacial durante a entrada atmosférica. O processo de communication blackout hoje está praticamente resuelto. Então, antes temos que, durante a fase de blackout, não tínhamos envio de telemetria, dados de telemetria para estações de terra, devido a essa formação de plasma, pelo que está usando hoje Starship, envia dados, em vez de enviar dados diretamente para a estação terrena, envia os dados para Starlink, um satélite, e envia esses dados para a estação de terra, evitando então se transferir dados diretamente para da Starlink para a estação de terra. Então, estão utilizando a constelação de Starlink para evitar problemas de comunicação, blackout de comunicação, e saber exatamente os dados de telemetria, velocidade, altura, durante a entrada atmosférica. Então, Starlink, además de comunicação satelital, também está sendo utilizado para dados de telemetria de Starlink. Sí. Rodrigo, cuando la red federal cae con velocidad terminal. No, tem uma aceleração, porque a atmosfera, quando é bastante alta, a atmosfera que é bastante enrarecida, então praticamente não há fricção, há pouca fricção. E à medida que vai entrando na atmosfera, vai aumentando a densidade do ar, e essa densidade do ar vai frenando o veículo. Então, a velocidade não é constante. A velocidade terminal, vamos chegar aí ao redor de 70 km, 80 km, aí nessa altitude chega a uma velocidade terminal, a 70, 80 km. Aí como 500, 600 km por hora nessa região. Por isso que Space Shuttle, nessa região, já poderia como planear. Então, já como não tinha sistema de propulsão, então, ao chegar lá, a capa densa da atmosfera, poderia então pousar como um planeador, qualquer outro planeador. Pegar uma velocidade de 600, 700 km por hora. SpaceX também utiliza também alguns sistemas de proteção térmica que são rígidos, como este aqui, um escudo térmico. E acá, Dragon, depois da entrada, você vê que o veículo está praticamente queimado. Então, você vê acá, esse veículo que é blanquito, antes do despegue, depois da entrada está totalmente queimado. Isso se queima por afuera por o sistema de proteção térmica que está protegendo a carga útil, los astronautas dentro. Pero são materiais que são bastante especiais que suportam altas temperaturas. Geralmente esses materiais são cerâmicas que suportam alta temperatura durante a entrada. Además disso, você vê acá que o sistema de proteção térmica não é algo que é totalmente liso. Então, são placas cerâmicas que são conectadas e entre essas placas cerâmicas também tem que ter aí um gap, como uma cavidade, porque durante a entrada se calienta esses materiais, se expandem e ao expandir, são cerâmicas, não pode romper. Então, você não pode tocar uma na outra e se romper durante a entrada atmosférica. Pero se essas cavidades e estes gaps não são bem desenhados, o fluxo de aire caliente de la onda de choque pode penetrar dentro desses agujeros, tocar a superfície do veículo, que é alumínio, e derreter durante a entrada atmosférica. Então, isso que está passando com Starship agora. Então, esses gaps não estão bem planeados e muito do aire caliente que vem da onda de choque pode entrar dentro das cavidades. Você vê acá também que parte do sistema de proteção térmica, que é negro, protege, não está ao redor de toda a spaceship, solamente na parte de abaixo, pero na parte superior que você vê como acero inoxidável. Então, a espaçonave não é totalmente protegida por sistema de proteção térmica. Isso também é uma área de investigação, saber exatamente qual é a dimensão deste gap ou dessa cavidade, para que não tenhamos um problema durante a entrada atmosférica. E esse foi um tema também que eu estudei durante minha magíster e doutorado na Universidade de Strathclyde. Então, saber exatamente qual é essa dimensão do gap e da cavidade que nós necessitamos para proteger o veículo, não deixar com que esse fluxo de alta energia, de alta temperatura, entre e colida com a superfície ou a estrutura de alumínio do veículo. Isso é um experimento que se hizo em DLR, que é a agência espacial alemã, uma configuração, uma geometria de alumínio exposta a um fluxo de alta entalpia, em um experimento em túnel de vento chamado LK3, e se vê que esta geometria hecha de alumínio, quando exposto a um fluxo de alta velocidade, de alta entalpia,
se derrete, se desfaz durante este flujo que va colidindo con la superficie. Eso es exactamente lo que pasa con un vehículo que no tiene sistema de protección térmica. Entonces, durante las entradas se va como desfazendo, se va como rompiendo en varios pedacitos. Y la idea principal del sistema de protección térmica es que eso no pase durante la entrada atmosférica. Entonces, podemos tener algunos ensayos en túnel de viento y comparar esos datos experimentales con datos que generados por códigos computacionales. En este caso não, porque acá nós chamamos de cold flows, é nitrogênio a alta velocidade. Então, não utilizam aire, nitrógeno e oxigênio como gás de fluido neste túnel de viento, utilizam nitrógeno, utilizam argono também. Isso é algo também que é como uma aproximação do que se faz durante a entrada atmosférica. Não podemos replicar exatamente as condições de entrada, porque é uma condição que é bastante complexa. Sim, sim. Porque devido à alta temperatura generada durante a entrada atmosférica, isso pode romper, dissociar as moléculas de oxigênio e nitrogênio, produzindo plasma no veículo. Esse plasma também pode ionizar esses pedacitos que são despegados do sistema de produção térmica. Isso pode ocorrer também. Y el hecho del espectro electromagnético usando el mismo plasma que se genera. Não, aún não se ha hecho isso. Então, só para mostrar o que passa com um satélite ou um transbordador espacial, está exposto a um fluxo de alta entalpia, alta energia, sem sistema de proteção térmica. E uma tendência, hoje em dia, como les mostrei anteriormente, a maioria dos sistemas de proteção térmica são rígidos. Então, não podemos como aí doblar esse sistema de proteção térmica, fazer com que sejam mais livianos. Y entonces los sistemas de producción térmica para el caso de SpaceX está restrito al diámetro del cohete. No podemos tener un sistema de producción térmica que sea mayor que el diámetro de un cohete. Y para resolver ese tipo de problema, están siendo desarrollados sistemas de producción térmica que podemos ahí doblar, poner en paquetes súper pequeñitos. Y una vez que se expanden, pueden tener una área expuesta al flujo bastante grande y entrar ese vehículo con una baja velocidad, que tiene una área expuesta al flujo mucho más grande do que un sistema de producción térmica que es rígido. Este es un sistema de producción térmica que está siendo desarrollado por NASA. E acá temos ensaio em túnel de viento hipersônico também de NASA Langley. Então, se desenvolveram um modelo computacional e também se ensaiou um modelo dentro de um túnel de viento de NASA. Esse também foi um projeto que eu postulei, mas com aplicações para CubeSats. Vamos ver que CubeSats são satélites que são muito pequenos, vamos ver um gráfico. Hoje, por exemplo, em 2025 já temos quase 200 CubeSats no espaço. Uma vez que está no espaço, CubeSats vão funcionar por 1 ano, 2 anos, depois se quedam como 20, 30 anos como basura espacial. A ideia é emplear esse sistema de produção térmica para entrar esses pequenos CubeSats na atmosfera da Terra, também fazendo com que o espaço seja mais sustentável. Então, em vez de estar aí por 20, 30 anos no espaço como basura, reentramos esse satélite em um prazo de 10 anos, também limpiando espaço e dando espaço para que outros satélites ocupem essa órbita antes ocupada por satélites que já não estavam em órbita. Esse foi um projeto financiado por Fondecite de Iniciação de 2019 até 2022. E também foi uma colaboração com a Universidade de Nápoles, em Itália. Tivemos super bons resultados. Eles vão mostrar alguns papers que nós publicamos devido a este projeto. E também nos abriu outras portas também, que eles vão mostrar outras portas de colaboração com outros grupos de investigação e outros projetos com a Agência Espacial Italiana. Essas foram as configurações do sistema de produção térmica inflável que nós investigamos. Temos acá o CubeSat, são 2 CubeSat, um acá e um acá. Então, no primeiro CubeSat está a eletrônica com toda a carga útil. E o CubeSat que está acá à frente tem empaquetado esse sistema de produção térmica que é inflável, responsável por proteger esse satélite durante a entrada atmosférica. Então, estudamos várias configurações, vários ângulos de ataque, vários formatos de sistema de produção térmica para averiguar e verificar qual desses sistemas, qual dessas configurações é mais efetiva para proteger esses CubeSats durante a entrada.
Este es un ejemplo de malla computacional que nosotros utilizamos durante la simulación. O satélite está acá, estudiamos somente un cuarto de los satélites, porque el satélite es simétrico y no es necesario hacer una simulación computacional utilizando toda la geometría en 3 dimensiones de ese satélite. Simplemente hacemos una simulación sobre un cuarto de ese satélite y multiplicamos las fuerzas por 4 también, porque solamente estamos haciendo simulación sobre un cuarto de la geometría. Tenemos la superficie número 1, que es la entrada del flujo. Tenemos superficie 3, que es el plano de simetría, que corta la geometría. 4 es la geometría de los satélites. Y 2 acá es la condición de salida del flujo al entrar y salir por el dominio computacional. Entonces, el dominio computacional es compuesto de pequeños elementos llamados mallas. Tenemos la malla, elementos de las células computacionales que utilizamos para resolver as equações do movimento moleculares. Todos esses projetos que estou mostrando acá também podem ser possíveis temas de TID, que acá desenvolvemos na universidade, de taller de investigação, onde vocês, como estudantes, podem ter acesso a essa ferramenta, saber programar essa ferramenta e também utilizar essa ferramenta para investigar diferentes configurações de veículos durante a reentrada atmosférica. Desde uma esfera, que é bastante sencilla, um tornillo ou um veículo espacial em 3 dimensões super complexo. Se vocês querem fazer algum taller de investigação na área de reentrada atmosférica, podemos conversar e posso proponer vários temas para que vocês aprendam a utilizar esta ferramenta computacional. Neste caso, vou mostrar somente alguns resultados obtidos para uma altitude de 105 km, mas temos resultados desde 400 km hasta 90 km de altitude. Então, essa é a altitude de reentrada, velocidade do flujo, temperatura, pressão, densidade e também o livre caminho médio, que é essa separação que uma molécula tem que viajar para colidir com uma outra molécula em um determinado espaço de tempo. Então, a 105 km, temos que uma molécula tem que viajar 3,3 10 a menos 1 metros para colidir com uma outra molécula. E o gás, nesta altitude, é composto de nitrógeno molecular, oxigênio molecular e também oxigênio atômico. Acá, como les comentei anteriormente, temos as 3 configurações que estávamos investigando e se vê que o formato do sistema de pressão térmica também tem uma influência sobre o formato da onda de choque formado à frente deste veículo. Não está pequenito acá a leyenda, pero vemos que também a onda de choque formada acá a temperatura máxima também é distinto para cada uma dessas geometrias. Então, dependendo do tipo de entrada, podemos utilizar uma ou outra geometria. Se queremos diminuir a temperatura da onda de choque, utilizamos, por exemplo, geometria 2, mas se queremos ter uma maior transferência de calor ou uma transferência de calor sobre a superfície do sistema de pressão térmica que seja mais uniforme, podemos utilizar, por exemplo, geometria 3, que é exatamente o que nós vemos acá nesta figura. Transferência de calor sobre as diferentes geometrias que nós estamos investigando. Vemos então que na geometria 1, teremos que uma alta transferência de calor nessa região central, mas se vai diminuindo à medida que vamos aproximando do bordo do sistema de produção térmica, e no bordo também temos uma intensificação da transferência de calor. Geometria 2, se vê que a transferência de calor está praticamente concentrada aí no centro, na nariz do veículo, e se diminui à medida que nós vamos movendo até o bordo do sistema de proteção térmica. E acá também teremos que, para a geometria 3, a transferência de calor também é bastante uniforme. Temos uma transferência de calor que é bastante intensa ao centro, também vai diminuindo até chegar a uma menor transferência de calor no bordo do sistema de produção térmica. Vemos acá nessa figura também que traçamos, então, hicimos um corte sobre a geometria e medimos essa transferência de calor ao largo de uma linha sobre o sistema de produção térmica e vemos, então, que para a geometria do tipo 2, temos, então, uma menor transferência de calor ao largo de toda esta parte do sistema de produção térmica. A transferência de calor é super intensa, acá, na nariz, pero à medida que vamos avançando e chegando cerca do bordo do sistema de produção térmica, vemos que a transferência de calor é mais pequena ou menor quando comparada com as geometrias 1 e 3. ¿Cuál es la geometría?
o encuentran la geometría de acuerdo a algún criterio que se tuviera con el calor. Não, nosotros, esse é baseado em um projeto de NASA chamado ADEPT, e aí nós modificamos essa geometria de ADEPT de NASA para estudar diferentes configurações de sistema de pressão térmica. Então, é uma geometria que nós imponemos, hacemos um CAD de la geometria e utilizamos este CAD para simular um flujo ao redor dessa geometria. Essa geometria não se deforma durante a simulação, é sempre fixa durante a simulação. Pero me refiero a resolver el problema inverso. Ustedes tengan un criterio, ustedes encuentren la geometría y tengan esa función objetivo. Nós não hicimos, principalmente porque neste código não temos uma malha adaptativa, então se requer como modificar a geometria, se requer também uma malha adaptativa. Hoje em dia nós não temos um malhado que se pode adaptar à medida que a geometria se vai cambiando com o avanço do tempo. Não temos este feature dentro do código. Mas algo também que o estudante de doutorado de pós-doc que pode implementar no código também. Lo otro que queremos implementar en el código es el proceso de radiación. Aún no tenemos considerada radiación en el código, pero algo que estamos pensando en el futuro también, implementar en el código computacional. Y el cono, el ancho, ¿cómo cambia entre las tres? Lo ancho, que es de la nariz hasta acá, esse é o mesmo ancho para todos, para todas as geometrias. Lo que cambia de uma geometria para outra, então, o ancho é praticamente o mesmo para todos. Lo que cambia é este ângulo, então, acá temos este ângulo de 58,3, acá temos um ângulo de 90, e para a superfície 3 é um ângulo de 90, pelo escudo K é como uma circunferência, um pedaço de uma circunferência. Essa é a diferença entre uma geometria e outra. Sí, literalmente ustedes encontraron, por ejemplo, ahí la geometría 2 parece ser la óptima de este caso, ¿cierto? De ahí, una vez que ustedes tienen ese resultado óptimo, pueden más o menos inferir por qué fue el óptimo, o sea, se meten de nuevo en la ecuación de transferencia de calor para ver, ahora me doy cuenta por qué esta distribución es la óptima, por qué esta otra no. ¿Se hace esa relación? Não, a ideia destas configurações é generar, por exemplo, dados de transferência de calor, distribuição de pressão, e com esses dados, os engenheiros que vão produzir o modelo, saber exatamente que tipo de material que pode suportar essas cargas de transferência de calor ou de pressão sobre o veículo. Então, a ideia é fornecer esses dados para os engenheiros e eles utilizar para selecionar os materiais que são mais úteis para esse tipo de aplicação. Essa é a ideia das simulações. Também temos dados de onda de choque, também a distância da onda de choque com a superfície do veículo, são todos dados generados durante as simulações computacionais. E devido ao sucesso que tivemos com este projeto, também fomos invitados para participar de um outro projeto com a Agência Espacial Italiana, onde é um projeto que é bastante similar, que nós desenvolvemos durante o Fundecid de Iniciação. Pero este acá é um sistema que não é inflável, é um sistema que é desplegável, como uma umbrella, como um paraguas, que tem um sistema mecânico que pode abrir e abrir antes do retorno à Terra e proteger esse satélite durante a entrada atmosférica. Pero no projeto número 1 que vimos com sistemas infláveis, vemos que é um sistema que é bastante inestável e tem a tendência de girar, de acordo com a análise das forças durante a entrada. Esse satélite com esse sistema de pressão térmica tende a girar e exponer as partes não protegidas aos fluxos de alta temperatura. E com esse tipo de projeto acá, tentamos resolver este problema adicionando algumas aletas. Você vê que temos algumas aletas na punta, no borde do sistema de pressão térmica, onde durante a entrada se pode fazer a correção orbital e estabilizando esse veículo durante a entrada atmosférica. Pero depende de lo que quiere. Entonces, si yo quiero concentrar calor en esta región,
Y yo sé que el material que voy a emplear es un soporte ese calor. Sí, entonces, si queremos un calor concentrado en la nariz, podemos utilizar la geometría número 2. Pero si yo quiero que esa transferencia de calor sea más uniforme y distribuida por todo el sistema de presión térmica y más baja comparado con la geometría número 2, podemos entonces utilizar materiales que son más livianos, porque la transferencia de calor no va a ser tan intensa, tan concentrada en una sola parte do sistema de presión térmica. Depende do engenheiro que vai decidir. Eu, como engenheiro espacial, eu prefiro, eu iria para a solução número 2, porque sei exatamente onde está aí concentrada a transferência de calor, e com essa transferência de calor, sei exatamente que tipo de material utilizar. A transferência de calor é intensa, pero sobre todo o sistema de pressão térmica, é muito mais difícil controlar isso. Sí, entonces ese sistema es un poquito distinto porque el sistema que es inflable, necesitamos solamente un gas comprimido para inflar todo ese sistema y un sistema que es más liviano. Pero el sistema de en este caso necesitamos un sistema mecánico, es mucho más pesado. Y todo lo que es más pesado es más costoso también llevar al espacio. Entonces, porque pagamos para llevar algo al espacio por kilo. Voy a estar alrededor de $80,000 un kilo. Si queremos llevar un kilo al espacio, vou pagar pelo menos 80 kg para isso. Então, selecionamos um sistema mecânico, vai pesar mais no satélite e vai ser mais custoso enviar ao espaço. Por isso que hay que poner em la balança. Na balança, os métodos e ver qual seria o mais adequado. Pero vimos la primeira parte do projeto, que no primeiro é um pouquinho complicado porque tem problemas de estabilidade no tema de entrada. E com este projeto é muito mais estável, porque podemos controlar a entrada através das aletas, pero sendo que vai ser mais custoso ligar ao espaço. Então, acá um exemplo desse sistema, que é para um CubeSat de 3 unidades, acá de novo um túnel de viento e a instrumentação utilizada para medir a transferência de calor sobre a superfície deste prototipo durante ensaios de túnel de viento hipersônico em NASA. Acá algunos ejemplos de simulaciones computadas que nosotros hicimos con este sistema, comparando TSMC, que é uma técnica utilizada para altas altitudes, onde utilizamos a equação de Boltzmann para simular o fluxo, e acá abaixo CFD. Acá na altitude de 100 km podemos utilizar as duas ferramentas que têm uma boa accuracy para 100 km utilizando TSMC e CFD. Então, temos acá campo de temperatura, você vê que para TSMC temos uma região de alta temperatura muito mais extensa do que CFD, e acá temos o campo de velocidade ao redor deste veículo durante a entrada a 100 km de altitude. Este é um paper que sim submetemos também para um journal chamado Space Science Technology, e estamos esperando a revisão deste paper. Sim. La transferencia de material. Para TSMC, a transferência de calor depende da velocidade em que ela vai está impactando sobre o sistema de transferência, do sistema de transmissão térmica. Onde impacta essa molécula sobre a superfície, transfere energia e podemos calcular a transferência de calor sobre a superfície. Depende da superfície. Em TSMC podemos utilizar dois tipos de superfície. Então, uma superfície que é chamada russa, que representa um material que é poroso, e uma superfície chamada especular, que é como um espelho. Temos as duas condições de fronteira. Para códigos mais avançados, podemos acá teremos uma cerâmica, acá teremos um tipo de vidro, podemos especificar com os materiais. Pero en nuestro caso, por ahora nosotros no tenemos cómo especificar eso en lo cual. Este es un otro proyecto que estamos trabajando con constelaciones, son satélites para baja velocidad. También estamos desarrollando con un estudiante de magíster sistema de propulsión para pequeños satélites. Hoy en día CubeSat no tiene sistema de propulsión, pero tenemos algunos grupos de investigación que están desarrollando un sistema de propulsión para conexión orbital de esses pequeños satélites. Essa acá é um mercado de CubeSats. Também se vê que somente em 2025, hasta hoje, temos ao redor de 200, 300 CubeSats que já foram enviados ao espaço, pero temos uma tendência de chegar a 700.
E esses CubeSats não têm proteção térmica e tampouco têm sistema de propulsão. Então, essa é uma área que podemos investigar e trabalhar dentro da universidade também. E queria invitar também todos os estudantes a participar de uma iniciativa que se promove acá na UAI, que é um grupo de estudantes que vão desenvolver um CubeSat. Então, um pequeno CubeSat para participar de uma competência de CubeSats em Brasil. Pero em segundo semestre tenho planeado uma charla com mais detalhes também para formar esse equipo. Este é um equipo que eu fui professor responsável na Federico Santa Maria, participaram desta competência em 2024 e vencemos. Então, foi o primeiro equipo chileno internacional a ir a esta competência em Brasil de CubeSats e vencer essa competência. Isso mesmo que não teríamos uma carreira de engenharia espacial, teríamos estudantes de várias carreiras participando dessa iniciativa de Computer Science, de Engenharia Mecânica e Informática. Logramos uma equipe super eficiente. Fomos ao Brasil e vencemos essa competência e à frente de universidades em Brasil super reconhecidas que já têm carreira de engenharia aeroespacial muito bem estabelecidas. Então, para o segundo semestre, vamos a fundar esta equipe de CubeSats acá na Universidade Adolfo Ibáñez. Então, aí nas mídias sociais com o chamado para esta equipe. Algumas publicações também que nós, ao longo desses anos que publicamos, praticamente todos em Journal 1, que é de maior puntaje. Também participamos em conferências, estudantes também de magíster e doutorado também participam nessas conferências, também participam em las publicações para jornais internacionais, e também alguns estudantes que tive a oportunidade de conhecer de se profissional durante minha carreira hasta hoje em dia, estudantes de doutorado em colaboração com a Universidade de Nápoles, estudantes de magíster, e também estudantes de final de ano, de tese de pregrado, também tive a oportunidade de supervisionar par de estudantes em seus projetos de final de carreira. Então, isso vou ressaltar com outros projetos que nós temos com a União Europeia, e também o que vem proximamente é a implementação de laboratório espacial aí dentro da universidade, onde vamos a contar com câmera de vazio, que podemos simular ambiente espacial, laboratório também onde temos shaker que replica as condições de despegue de um satélite ou de um cohete, onde vibra muito, você pode romper peças de los satélites. Vamos ter shaker e também uma área de testeio da eletrônica desses pequenos satélites. É algo que é um projeto de largo prazo que também tenho planificado implementar acá dentro da universidade. Então, para terminar, muitas graças a todos por estar acá. É um prazer estar disponível, mesmo que pouquinho tempo, não pude conseguir, queria falar com vocês, fosse super entendido que estou desenvolvendo, mas todos que têm interesse em participar de algum projeto na área de engenharia aeroespacial, podem contactar-me por correio eletrônico, e eu feliz de receber-me em minha oficina e falar com mais detalhe, com mais calma, de todos os projetos que estamos desenvolvendo como um grupo de investigação, chamado Aerospace Science Laboratory. Muchas gracias. Nos vemos. Perfecto. Entonces, de acuerdo con la jefa, tenemos que terminar. Puedes salir, puedes salir, y ahí podemos conversar. Trabajo en materiales para generar capacidades de la. Obviamente se puede transferir ese know-how a algunos problemas conmigo. Muchos de estos materiales cerrados hoy en día se integran dentro de los hornos. Si tenemos una de materiales para unidades de escape,